Quanto rende 100 mil reais investido em fundos imobiliários? Será que dá para viver de renda com essa grana? Realmente esse papo de 1% ao mês é sustentável? É algo momentâneo? Ou é só esse papo de internet tentando te convencer que é fácil viver de renda? Bom, essas são apenas algumas das diversas dúvidas que as pessoas têm quando o assunto é viver de renda ou alcançar a independência financeira. E no vídeo de hoje eu vou te falar quanto rende 100 mil reais investido em fundos imobiliários, utilizando fundos reais, com seus rendimentos reais, para que você tenha uma visão mais próxima da realidade possível. Só que mais importante que isso serão alguns fatores que eu irei abordar com vocês que devem ser levados em consideração quando a gente olha para esse tema de viver de renda ou de quanto preciso para me aposentar sem depender do governo, toda aquela coisa que a gente já ouve aqui com frequência na internet chama bastante atenção do público. Bom, eu sou Danilo Carvalho, analista CNPI. Meu objetivo aqui com esse canal é falar sobre fundo imobiliário, FIAGRO, FIINFRA, investimentos de modo geral, tudo da forma mais simples e didática possível. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aqui no canal e ative o sino de notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo por aqui. Se você já é um inscrito do canal, já acompanha aqui o trabalho há algum tempo, então você sabe, a gente só faz conteúdo de qualidade, então já pode curtir o vídeo desde agora, ok? Bom, vamos falar sobre alguns fatores que devem ser levados em consideração antes mesmo de mostrar para você aqui uma simulação com fundos reais para que você entenda quanto que rende, em média, 100 mil reais investido em fundos imobiliários. Primeiro ponto é sobre essa ideia de colocar fundo imobiliário todos no mesmo pacote, como se só existisse um tipo de fundo imobiliário. O que não é uma realidade. Embora todos sejam fundos imobiliários, nem todos têm o mesmo desempenho, investem nos mesmos segmentos, têm ali as mesmas estratégias. Se eu te perguntar, por exemplo, quanto tempo um carro leva para ir de 0 a 100 km? Alguns vão dizer 10 segundos, outros 15, outros 20, outros 8. E aí você pensa, tá, mas calma. Primeiro a gente tem que saber qual é o carro. É um Fusca ou é uma Ferrari? Se for um Fusca, talvez leve 20 segundos, 30, não sei, é certo. Uma Ferrari, 8, 7, 10 segundos. Então veja, os dois são carros, porém tem desempenho diferente naquele quesito. E assim ocorre também com os fundos imobiliários. Embora todos sejam fundos imobiliários, nós temos uma série de divisões. Então, o primeiro ponto é entender que existem basicamente aqui dois grandes grupos de fundos imobiliários. O fundo imobiliário de papel ou de recebíveis e o fundo imobiliário de tijolo. O fundo imobiliário de tijolo, a gente tem uma série de segmentos dentro desse grupo, que são fundos de shoppings, fundos de galpão logístico, lajes corporativas, varejo, ou seja, material de construção, supermercados, hospitais, até mesmo cemitérios. Então, tudo isso está aqui nesta banda que é do grupo de fundos de tijolo. Por outro lado, nós temos o fundo de recebíveis, ou fundo de papel, que ele vai investir nos títulos de dívidas que financiam o segmento imobiliário. Então, diferente do que a gente tem aqui, onde a gente de fato tem o imóvel, eu tenho o shopping nesse portfólio, que tem o inquilino ali dentro, e a partir do momento que aquele inquilino paga o aluguel, passa para o fundo e cai no meu bolso. Aqui eu tenho não um imóvel físico, mas eu tenho títulos de dívida. E aí o devedor paga a dívida, essa dívida passa pelo fundo e cai no nosso bolso. Então aqui a gente tem essas duas grandes divisões. Deste modo, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês, naturalmente, tanto exemplos de fundos de tijolo, quanto exemplos de fundos de papel. Não vou fazer de cada um dos segmentos de tijolo, porque, como você está vendo, são vários segmentos. Assim como também não irei fazer sobre diversos segmentos de papel, que a gente também tem alguns mais concentrados em dívidas pulverizadas, outras cooperativas, enfim. Aí é um pouco mais de detalhe que a gente pode deixar para um outro vídeo. O grande ponto que eu quero trazer aqui, no caso de fundo de papel, que também vai trazer uma grande variação, são os indexadores, os índices que eles estão atrelados.
No fundo de papel, nós temos basicamente dois grandes índices, que é o índice de inflação, e aí pode ser os dois principais, IPCA ou IGPM, ou o Selic, a taxa Selic barra CDI. Eles se espelham, têm basicamente o mesmo desempenho, então considere Selic ou CDI. E nesse exemplo de hoje, eu vou trazer para vocês, então, três fundos, em que nós iremos mostrar para vocês quanto que o 100 mil vai render. Um fundo de tijolo, um fundo de papel majoritariamente indexado ao CDI e outro majoritariamente indexado aos títulos de inflação, aos índices de inflação, para que vocês possam ter uma ideia. Então, esse é o primeiro ponto a ser observado. Aqui hoje eu vou falar sobre o XPML, que é um fundo de shoppings, o KNCR e o VIGIP, tá? Para abordar sobre esses temas. Para começar essa comparação prática e trazer valores para vocês, eu vou começar com o XPML. Nos últimos 12 meses, ele fez uma distribuição entre 84 centavos e 92 centavos. De modo que aqui vem um outro ensinamento. Por mais que alguns sejam bem regulares em distribuição, e a maioria busque ter uma regularidade, é natural que nos fundos imobiliários a gente tenha uma oscilação de rendimentos. De modo que eu posso trazer uma média para vocês. No entanto, quando você faz isso na prática, esses 100 mil reais em um mês pode render um valor e no mês seguinte um pouco a mais ou um pouco a menos. Esse é um ponto importante para você entender. E pensando nisso, e para trazer aqui um número que não seja nem utilizando a base inferior nem a base superior, eu fiz uma média de rendimentos para que a gente tenha uma base mais interessante e que de fato reflita melhor o rendimento mensal. Bom, a média de rendimento é de 89 centavos por cota. Ok, agora, para que eu possa entender quanto que eu vou receber desse rendimento, eu tenho que verificar quantas cotas eu consigo comprar com 100 mil reais e aí multiplicar este valor, essa quantidade de cotas, pelo valor distribuído. No caso, a quantidade de cotas que eu vou comprar por 89 centavos, que é o rendimento médio desse fundo. E aqui vem mais uma variação. Então, esse é um dos pontos que eu vou te mostrar, que existem diversas variações, não existe um preço um resultado fixo para essa pergunta. O preço da cota, hoje, assim, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está aqui próximo a R$ 113,20. No momento que você estiver assistindo esse vídeo, esse valor certamente vai ter mudado, tanto um pouco para cima ou um pouco para baixo. De modo que a quantidade de cotas, que naturalmente vai interferir na quantidade de receita, ela vai variar indiscutivelmente a depender do número de pessoas, assim, do momento que você estiver comprando essas cotas. Mas, usando como base aqui, o preço da cota vai ser de R$ 113,20. Deste modo, a gente consegue comprar 883 cotas, que vai dar ali um valor investido de R$ 99.955. E a ideia também é que não ultrapasse de 100 mil. Afinal, a gente está falando aqui de quanto que 100 mil renderia. Então, a gente vai se manter ao valor máximo de 100 mil reais. Com essas premissas, a gente teria um rendimento médio no XPML de R$ 785,87. E aí, me conta aí, você achou que seria mais ou achou que seria menos? Você acha que estava em linha com o teu pensamento ou não? Coloque no comentário, assim, o comentário é a única forma que eu tenho de interagir com vocês. Eu sempre leio os comentários e acho muito interessante essa nossa troca, esse bate-papo aqui entre a gente. Bom, então vocês conseguiram visualizar um pouco sobre os pontos de variação que a gente tem a depender do preço da cota e do rendimento. Então, a gente tem variação nesses dois pontos que naturalmente vai mudar o quanto a gente ganha mês após mês. Agora vamos falar dos fundos de papel, para que você tenha também uma comparação entre fundo de papel indexado ao PCA, fundo de papel indexado ao CDI e também um fundo de tijolo. Só para reforçar aquele ponto que eu te falei de carro, sabe? Que todos os fundos imobiliários são fundos imobiliários, mas cada um tem sua estratégia, tem seu desempenho, a depender de diversos fatores. Bom, falando do KNCR 11, aqui a gente tem a distribuição dele variando entre
95 centavos e R$1,20. Então veja que a gente tem aqui uma diferença bem grande. E daí eu vou fazer a mesma questão que eu fiz com os PML. Vou fazer um rendimento médio, que nesse caso vai ser de R$1,03. A cota hoje está sendo negociada aproximadamente a R$104,20, é o que eu vou utilizar nessa premissa, o que nos permite comprar 959 cotas, o que resulta no investimento de R$ 99.927,80. Com essas premissas, a gente vai ter um rendimento mensal de R$ 987. Antes de passar para o Vigip, eu quero falar sobre duas coisas. A primeira é que, certamente, você verificou que existe uma diferença aí relevante, né? Basicamente de R$200, entre o XPML e o KNCR11. E aí você pode pensar, putz, então com certeza vale muito mais a pena investir em fundos de papel do que em fundo de tijolo. Afinal, com o mesmo valor, tem quase que R$200 a mais. Bom, não é bem assim que a banda toca, tá? A gente tem esse resultado por diversos cenários que nós estamos vivendo na economia. Eventualmente, você pode fazer esse mesmo cálculo em um outro momento e você ver que os fundos de tijolo vão estar pagando mais do que o fundo de papel. Por que isso acontece? Porque isso aqui é o Brasil. A gente tem uma taxa Selic, a gente consegue variar de uma taxa Selic de 13% a 2%. Então, naturalmente, quando a gente tem a taxa Selic aqui em patamares de 2 dígitos, os fundos de papel acabam se beneficiando, porque aí a gente tem uma série de fatores econômicos que aí não vale aqui trazer nesse vídeo, que vai beneficiar os fundos de papel e penalizar mais o fundo de tijolo que está na economia real. Por outro lado, quando a gente tem aqui uma taxa de 2%, como a gente já viu, o rendimento do fundo de papel acaba sendo um pouco menor, uma vez que a base são as taxas, né? E quando a taxa Selic está baixa, ali 2%, é porque a inflação também está controlada, enfim. De novo, não quero entrar muito em detalhes de dados econômicos, nem política monetária, mas o ponto que você precisa entender é que isso vai variar com certeza. E, de novo, como é o Brasil, vai ter uma variação de uma forma bem relevante. Agora, vamos fazer a nossa última simulação para que vocês possam ter noção de diferença de preço do Vigip, que é indexado à inflação. Antes, deixa eu falar aqui, né? Eu falei que daria 2 recados antes de entrar na simulação do Vigip. O primeiro já foi dado, o segundo se você está me assistindo até aqui, desse tempo todo, você está curtindo esse vídeo. Então nada mais justo do que você clicar no botão de curtir. E se você não é um inscrito, se inscreva nesse canal. Certamente ele vai agregar muito valor para você e te auxiliar na sua tomada de decisão de forma mais consciente e racional, ok? Bom, agora para finalizar, vamos fazer aqui uma simulação do Vigip, que embora seja também um fundo de papel, assim como o KNCR11, ele é indexado à inflação, IPCA e IGPM, diferentemente do KNCR11, que é indexado à Selic/CDI. Como eu disse para vocês, desempenho é bem similar. Vamos lá. Então, aqui eu não vou ser bem mais rápido, tá? Vou só trazer aqui os dados para que você possa ter noção e esse vídeo não fique muito longo. Então, houve mais uma vez variação, o rendimento médio ficou em 82 centavos e o preço da cota estava aproximadamente R$ 88,60. Com isso, nós conseguimos comprar 1.128 cotas, que resultou aí num valor investido de R$ 99.940,80. Com isso, a gente teve um rendimento mensal médio de R$ 924,96. Então, aqui vou trazer um quadro comparativo entre os 3 fundos, para que você possa visualizar melhor tudo que a gente trouxe e abordou até aqui. Sugiro que você pause agora esse vídeo, tire um print, para que você consiga fazer essa comparação com calma. Mas eu vou dar continuidade ao vídeo aqui, tirar essa imagem e trazer esse recado final. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito muito sentido para você. Também espero que você tenha visualizado que não existe um número mágico, existe uma série de fatores que vão trazer variações para esse resultado, para esse rendimento, que mensalmente haverá uma variação também de valor recebido e que tudo isso some e te deixe alinhado com a realidade. Deixa aqui os comentários abertos para que você possa trazer qualquer tipo de sugestão. Me diz aqui o que você achou desse vídeo.
E agora a gente se vê em um próximo vídeo. Até logo!